Então bora lá, alunos, para a última parte aí da apostila. Dessa vez a gente vai falar sobre o processo de construção do Sistema Único de Saúde, tá bom? Então vamos lá. Ao longo de sua formação histórica, os modelos de desenvolvimento adotados no Brasil priorizaram as questões econômicas em detrimento das sociais, tendo como resultado o empobrecimento de parcelas significativas da população, gerando exclusão social e produzindo no meio ambiente um processo de fragmentação e divisão desordenada do espaço territorial. Então, o Brasil, ao longo dos anos, a gente até conversou sobre isso, ele teve muita preocupação nessa questão econômica e deixou de lado essa questão social, quando tem alguns outros países que priorizam muito essa questão social, E quando você deixa de lado a questão social, o que vai acontecer? Vai desandar, vai começar a desandar principalmente a questão da saúde. É isso que a gente vai estar entendendo aqui. Essa política reflete-se na organização das ações e prática de saúde, cujo princípio é a assistência individual em lugar da coletiva. Sua lógica é garantir o corpo sadio em condições de produzir. Então, nessa época, só se preocupava na questão... bora se preocupar com saúde, bora, tudo bem. Mas aí só se preocupava com a situação da pessoa ali doente naquela hora. Bora tratar ela e devolver ela para o mercado de trabalho, Não se pensava nessa questão da saúde de forma coletiva, saneamento básico, palestras sobre cuidado, essa parte assim, geral, A questão da moradia, do esgoto, de tudo, da questão ambiental. Se preocupava-se apenas no cuidar individual. O movimento da reforma sanitária, concebido durante os anos de 70, acho que vocês já ouviram falar, movimento de reforma sanitária, Alguns nem tinham nascido nessa época. Contrapõe-se a essa forma de pensar e agir sobre as questões da saúde. Ainda bem, começaram-se a pensar que essa forma do agir na saúde, ela não estava legal, Apesar de que o Brasil ele já foi referência na saúde no mundo, E que nem eu já expliquei para vocês, existem países que nem sonham em ter um sistema igual a gente tem, que é um SUS, Tem país aí que as pessoas só dependem mesmo de casas de misericórdia, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, Eles dependem só disso. Então, a gente, querendo ou não, a gente é muito abençoado pelo Sistema Único de Saúde, sendo que muitos estados, na maior parte dos estados e municípios, o que precisa-se de verdade é a administração pública. Porque ele é um projeto lindo, já falei para vocês sobre isso, Então ele precisa mesmo só de administração, pessoas que levem a sério. Dinheiro tem também, A estratégia de romper com o modelo assistencial, que prioriza o atendimento ao indivíduo, desvinculando do meio em que ele está inserido, ou seja, só se priorizava no atendimento do indivíduo e não desvinculava, você não queria saber sobre o meio que ele está inserido, Então é quase aquela história de ajudar o pobre, e você ficar dando peixe, dando peixe. Não, as coisas melhoram na hora que você dá a vara para aquela pessoa poder pescar o seu peixe, Então é mais ou menos isso também. Se você fica só tratando, só procurando curar a pessoa toda vez que ela vem, não. E que tal se a gente começar a promover a saúde no ambiente em que ele vive, A questão da moradia, do saneamento básico, A alimentação, começar a se preocupar na saúde como um todo. Então é mais ou menos isso aí. A estratégia de romper com o modelo assistencial que prioritar e encontrar um sistema de saúde que atendesse às necessidades da população, sem distinção de raça, gênero, faixa etária e renda, era o grande desafio do movimento. Até porque tinha também essa distinção, Então, às vezes algumas pessoas eram atendidas pela questão de ou não atendidos por questão de raça, religião, ou eram atendidos e priorizados por conta da renda, da renda da pessoa. Enfatizar que a reforma sanitária é um processo significa compreendê-la como algo em ebulição, criado e recriado a cada momento. Ou seja, algo em ebulição. Pensa numa coisa que está todo tempo se mexendo, uma coisa assim que não é estática, ela é volátil, Ela está todo tempo ali em movimento, Então todo tempo procurando melhorar. Tem altas, baixas e altas também,
Então ele também, o conteúdo ele fala que essa reforma sanitária ela não se deu num momento único, não tem como dizer, né, essa data começou a reforma sanitária, não, porque foi passando por anos, por vários processos e várias categorias ele trabalhando para que ela pudesse acontecer. Ebulição criado e recriado a cada momento, dependendo da organização, disponibilidade coletiva e da situação apresentada, por correlação de forças políticas, econômicas, sociais e institucionais. Então, teve várias forças aí, né, políticas, econômicas e institucionais, vários tipos de instituições que entraram de cabeça também para que houvesse essa reforma. Assim pensando, não há condições de se imaginar que de um dia para outro se pudesse afirmar, aqui começa a reforma sanitária. No caminho houve lutas, transformações, perdas, ganhos, participação de movimentos de trabalhadores, políticos, estudantes, servidores públicos, empresários e outros atores sociais, compreendendo o poder dessa participação nas definições das políticas públicas de atuação, habitação, renda, lazer de uma nação. Então, assim, para gente que nasceu já depois disso aí, a gente só ouve as histórias, né? Mas, por exemplo, teve a revolta da vacina, né? Quando entendeu-se e veio a ideia de vacinar o povo, né? Tem até aqueles cartazes, uns cartazes antigos, o pessoal com o braço assim, e a vacina furando, as pessoas penduradas pela vacina, né? Aquilo era as charges, pessoas revoltadas com aquilo ali. Pessoas foram mortas, foram presas, porque as pessoas não conseguiam assimilar a ideia de que precisavam ser furado. Aquilo ali era totalmente desumano, furar uma pessoa, por exemplo, né? Para até a pessoa entender, isso não vai muito longe. Passaram-se muitos anos, as pessoas entenderam que isso funcionou, as vacinas, né? As pessoas vivem muito mais por conta disso aí, uma vez que a gente pensa que alguns anos atrás as pessoas viviam só entre 30 e 35 anos, uma pequena gripe acabava por matar a pessoa. Depois da vacina as coisas começaram a mudar bastante. Mas você vê que agora com a vacina da Covid, por exemplo, que foi algo aí também bem do nosso tempo, por exemplo, e vocês viram várias pessoas aí indignadas, falando que isso era coisa do capeta. Eu vi uma conversa aí, uma coisa tão absurda sobre a questão do chip líquido, para você ter uma ideia, chip líquido, pelo amor de Deus, né? Virou até comédia isso. Ou então aquela situação do pessoal dizer, não, se a gente tomar essa vacina vai virar jacaré. Então o pessoal ainda é muito tolo às vezes por conta disso. As pessoas acabam morrendo por conta dessa ingenuidade, né? É claro que a gente tem que desconfiar das coisas, mas também não ser tão dramático no ponto, né? Então, para vocês entenderem como novas ideias sempre foi bem complicado para estar sendo inserido, né? Mas com o tempo, com a insistência, o povo vai acabando aceitando. Assim pensamos, compreendendo, bora lá, para cá para baixo. O que fundamentalmente caracteriza as mudanças na política de saúde no período de 1980 até 90 é que elas ocorreram durante profunda crise econômica, né? Então, essas mudanças na política da saúde, ela aconteceu num período assim de crise econômica mesmo, que foi entre a década de 80 a 90. O país via-se mergulhado na inflação, recessão e desemprego, e coincidia com o seu processo de redemocratização. Eu lembro que nessa época havia muita mudança de moeda, né? Tinha cruzado, cruzeiro. Eu lembro quando eu era criança eu vi um processo de pelo menos de 3 a 4 vezes mudança de moeda, até chegar na época daquele lá da época do Collor, que era o vice do Collor, que virou depois o presidente. Aí depois veio Fernando Henrique veio com o processo do real, né? E o real hoje ele está até hoje, né? Só que o real também ele passou por um processo de inflação muito grande. Eu lembro que R$1, nessa época quando eu era criança, R$1 a gente tinha comércio, eu lembro bem disso, porque quando chegou o plano real, a gente tinha uma tabela que quando eu recebia, eu lembro do primeiro R$1 que eu recebi no nosso comércio, eu tinha que olhar na tabela quanto que era o real na moeda que era na época, eu não lembro qual era a moeda, e quanto é que ele valia, então a gente teve que se acostumar. Mas eu lembro que um amigo meu, ele foi com essa nota de R$1, verdezinha, e essa nota eu lembro que ele deu de comprar, foi 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar, ainda comprou ovos também, para você ter uma ideia. Então a inflação também, hoje R$1
praticamente não dá de fazer nada. Nem um flanelinha aqui em Macapá não quer receber às vezes R$1, ele já quer de R$2 para frente, para você ter uma ideia. Então bora lá. A partir de 1987, com a criação por decreto federal dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, SUDES, que deram origem a convênios específicos firmados entre a União e os Estados, a saúde passou a gozar de maior relevância no cenário nacional, culminando com a Carta Constitucional de 88, a nossa Constituição, que criou um sistema de seguridade social com 3 áreas solidárias mais distintas entre si: a saúde, a previdência social e a assistência social. Olha só, a saúde, a previdência social e a assistência social. O direito à saúde, definido como direito de todos e dever do Estado no artigo 196, o direito à saúde, ele diz que ele é dever do Estado, é direito de todos, Então todo mundo tem direito à saúde, contribuinte ou não contribuinte, rico ou pobre, tem direito à saúde, tá? Essa saúde que é fornecida aí, através do SUS, essa situação aí de tratar as pessoas, de poder ser tratado, Então bora lá. No artigo, foi regulamentado no ato da publicação das leis número 8.080 e 8.142. Isso aqui não se preocupe que não precisa você estar decorando não para essa disciplina, Isso aí é mais uma questão de vocês terem uma boa base para concurso público. Ambas de 1990 e que passaram a denominar-se como, em conjunto, Lei Orgânica da Saúde, LOS, leis de caráter geral que traçam diretrizes e garantem. Então essas leis aqui, elas vieram garantir isso aqui, políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença. Então a partir daí começou-se a estabelecer políticas, ideias, nortes, começou-se a nortear que tipo de ações poderiam ser feitas, tanto na parte social como na econômica, para redução de risco de doença, Então dali já não começou a se preocupar só com o doente, só de tratar ele, mas em situações que pudesse fazer com que essa pessoa nem adoecesse, com que a população ou não adoeceu, então diminuísse muito a questão das doenças. Letra B, o acesso a serviços de saúde que visa a promoção, proteção e recuperação da saúde, Então começou também a preocupação nessa questão desse acesso às pessoas para promoção da saúde, para proteção e recuperação da saúde. O Sistema Único de Saúde, SUS, não esquece, SUS, Sistema Único de Saúde, legalmente instituído no conjunto de leis referidas, ampliou o conceito de saúde, articulando-a fortemente à questão ambiental, a democratização nas tomadas de decisão com participação popular e a reafirmação do poder municipal, tá bom? Então olha só, redefiniu-se e ampliou o conceito de saúde, articulando fortemente a questão ambiental. Então agora, a partir de aí, a saúde, ela ganha uma grande ramificação, que a saúde ela tem a ver com o meio ambiente que a pessoa, principalmente com o meio ambiente que a pessoa vive, trabalha, o meio que a pessoa está, o meio, Qual é o meu meio ambiente? É o meio onde eu estou, Não vai pensar só em meio ambiente, em floresta, em parque ecológico, não. Meio ambiente é o meio onde você vive, Participação popular, ou seja, começou-se também a ouvir as pessoas, as classes, sindicatos, estudantes, trabalhadores, Então a partir dali o povo ele começou a ter voz também nas tomadas de decisões. E a reafirmação do poder municipal. Então, poder municipal, os municípios ali agora começaram a ganhar forças para poder trabalhar a saúde. Essa ampliação limitou a expansão da assistência médica hospitalar e a cultura da medicalização, invertendo a ideia de que saúde é a ausência de doença. Então, aquilo que eu já tinha falado para vocês, existe uma nova ideia sobre saúde, O que é estar saudável? Você está saudável, eu não estou doente, não tenho doença. Não é só isso. Hoje não é mais entendido como estar saudável ou estar doente, estar com uma doença,
Hoje estar saudável tem a ver com uma plenitude, o local onde você mora, o seu trabalho, o seu bem-estar, a sua cabeça, psicologicamente, espírito, né? Então tem a ver aí com um conjunto de fatores, um conjunto de coisas. O Sistema Único de Saúde, legalmente instituído no conjunto das leis federais, né? Então a gente já deu uma entendida aqui, tá? Ampliou o conceito de saúde, agora a gente vem mais aqui para baixo aqui. A saúde passa então a ter como fatores determinantes e condicionantes, dentre outros, a alimentação. Olha aí, tá vendo? Agora não é só saúde, você não ter uma doença no teu corpo, né? Não tá gripado, seja lá o que for, né? Agora ela tem a ver com a alimentação, a moradia, o saneamento, o ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. Ou seja, uma pessoa que possa ser estabelecida, possa dizer que ela é cidadã, né? Que ela é um cidadão, né? Que é uma pessoa que tem acesso a tudo isso. Porque a partir do momento que você tem acesso a todos esses fatores aqui, que foi falado aqui agora há pouco, você pode se dizer que é um cidadão que tem acesso a essas coisas, né? E você tendo acesso a essas coisas, você existe dentro de ti, digamos, com uma plenitude. Você tem acesso a coisas que vão favorecer a sua saúde, né? Se você tem acesso a uma moradia, né? Um ambiente que não seja insalubre, ou não tenha ali, você não esteja ali o esgoto passando ali na frente da sua casa, né? Ratos, né? Então você tem uma moradia adequada, tem um trabalho para prover o alimento, tem alimentação, tudo isso são fatores que vão vão deixar você com uma saúde bem melhor. Assim não é mais o caso de se pensar em garantir saúde exclusivamente pela ausência de doença. A sociedade exige ações interativas, solidárias e integrais que associem as realidades locais na área econômica e política institucional, assegurando direitos e deveres, liberdade e participação. Bora lá para frente. Esse sistema estabeleceu de forma inovadora 3 conceitos basilares: a unificação das instituições que atuam na área de saúde, como meio de integrar ações e serviços, a democratização, como garantia a todo cidadão do acesso igualitário aos serviços e à atenção à saúde, a descentralização, como possibilidade de direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, colocando-os mais próximos do usuário, né? Então, a descentralização aqui é interessante, né? A democratização, né? Todo mundo, né? A descentralização é quando você tira esse poder, né? Essa voz só de uma esfera e pode estar passando para outros locais para poder estar fazendo a direção desse trabalho, né? Ou seja, principalmente aqui quando se fala na questão do município. O município ele começou a ter mais vez e mais voz também, tá? Uma vez que o município, temos a questão federal, depois vem estadual, depois vem a municipal. E uma das esferas que mais atua junto à comunidade é o município, é a prefeitura no caso, né? Hoje com a sua Secretaria de Saúde. Desse modo, definiram-se as atribuições e competências de cada esfera do governo. Aí a esfera federal, a partir daí, ela compete formulação de políticas nacionais de planejamento, normatização, avaliação e controle do sistema em seu âmbito, apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de recursos humanos, coordenação das ações de educação para a saúde, regulamentação do SUS de abrangência nacional, cooperação técnica e financeira, regulação das relações entre órgãos públicos e privados, regulação da atividade privada, acompanhamento e análise de tendência do quadro sanitário nacional, dentre outros, né? Então, a esfera nacional, bora pensar aí no presidente da República, no Ministério da Saúde, né? Ela tem todas essas bases. Bora pensar aí no Covid, por exemplo, agora, né? Onde o governo aí, Bolsonaro, por exemplo, tem que traçar tudo, tem que fazer investimento nessa parte aí tecnológica, nesses estudos para conseguir vacinas, né, tudinho, a parte financeira, quantos milhões vão dentro do orçamento vai poder ser mandado para cada estado. Isso aí todo mundo conseguiu acompanhar e está conseguindo acompanhar, né?
Aí depois disso que tudo, pega-se tudo isso, aí joga para o Estado. Aí o Estado já tem os outros deveres dele também, que ele vai desmiuçar tudinho lá e vai jogar por municípios, né? Então acaba que um dos pesos aí bem grande aí é para o município que vai estar atuando diretamente. A esfera estadual. A ela acaba a formulação da política estadual de saúde, a coordenação e o planejamento, a formulação e a coordenação da política de investimentos setoriais em seu âmbito, de investimentos setoriais, ou seja, ele vai ver ali quanto é que vai ser investido ali numa ação ali para cada município, cada setor, digamos assim. A coordenação da rede de referência estadual e a gestão do sistema de alta complexibilidade, a coordenação estadual das ações de vigilância sanitária, epidemiológica, de educação para a saúde, dos hemocentros e da rede de laboratórios de saúde pública, o estabelecimento de padrões de atenção à saúde no seu âmbito, dentre outras. A esfera municipal vai competir o quê? A ela compete a provisão das ações e serviços de saúde envolvendo a formulação de políticas de âmbito local e o planejamento, execução, avaliação e controle das ações e serviços de saúde, quer sejam voltados aos indivíduos, ao coletivo e ao ambiente, inclusive a educação para a saúde e os processos de produção, distribuição e consumo de produtos de interesse para a saúde. Então, vocês aí profissionais que estão se formando, vocês vão estar mais nessa esfera municipal aqui, né? Promoção da saúde, né? Digamos aqui que vocês, como agentes multiplicadores, vão participar de um grupo para ir nas escolas, né, para falar sobre uma determinada doença, como se prevenir, o trabalho mesmo em si, dentro do hospital, dentro dos postos, dentro de visitas domiciliares, um trabalho aí tipo drive-thru que está acontecendo aí, que o pessoal passa no carro, levando os senhorinhos e as senhoras para tomar a vacina, e lá está você atuando, né? Então a esfera municipal, eu creio que sobra-se assim esse grande trabalho, essa massa maior do trabalho mesmo, que é o trabalho em prática ali diretamente com o paciente, tá bom? O estadual e o federal principalmente vem mais e não menos importante, claro, né? Sem esse planejamento, toda essa coordenação, todas essas análises, todo o investimento, o trabalho municipal ele não acontece, tá? Esse grau de união entre as três esferas determina um modelo de atenção à saúde para o SUS, que tem por objetivo estruturar as práticas de saúde propostas para a sociedade brasileira. Em termos práticos, o modelo de atenção contém as orientações básicas para o desenvolvimento das práticas de saúde em nível local, regional e nacional. Nessa dinâmica, a construção do SUS sustenta-se nos princípios de equidade, integralidade, universalidade, descentralização e controle social da atenção à saúde. Tá aí uma coisa, pessoal, que eu digo o seguinte, que se você quiser estudar para concurso, estudem isso aqui, tá bom? Principalmente isso aqui, ó, tá? Eu tenho aqui um vídeo à parte que eu vou estar enviando aqui para vocês agora, que eu quero que vocês prestem atenção nesse conteúdo, que ele é um vídeo bem legal, bem organizado, para vocês terem um entendimento maior sobre essa parte aqui, tá bom? Passar ela aqui. Então, desde a criação do SUS, dois pontos polêmicos marcam as discussões: o financiamento do sistema, né, e a composição partidária dos conselhos. O artigo 35, vetado na Lei 8.080 de 90 e reeditado na 8.142, dispõe sobre o financiamento para a saúde no orçamento fiscal de cada esfera do governo, atrelando a liberação de recursos à criação de plano de cargos, carreiras e salários, a existência de fundos e de conselhos ao plano de saúde e a elaboração anual de um relatório de gestão. Então o dinheiro da saúde ele advém de vários locais, né? Um dos principais é a nossa contribuição, né? A nossa contribuição aí do INSS, aí vem os impostos mesmo, né? Tem vários locais. Isso aqui houve uma grande discussão sobre, acho que até hoje, sobre essa questão desse financiamento da saúde. As dificuldades de adequação do poder municipal para cumprir as exigências acima descritas levaram os gestores de saúde a idealizar normas operacionais definidas
definindo toda a lógica do financiamento e, consequentemente, da organização do SUS, consolidando um sistema de pagamento por produção de serviços ao setor público, né? Então ele fala aqui sobre um pagamento de produção, né, de serviço. Atualmente, o financiamento do sistema de saúde é regulado através de critérios que levam em consideração o número de habitantes por região, os tipos de doenças que mais acometem a população, o quantitativo de unidade de saúde e o desempenho técnico, econômico e financeiro do município no período anterior. Então, a gente falou mais acima aí sobre essa questão, né, dos dados, os dados, principalmente esses dados aí, quantas pessoas estão gripando, o período, né, qual o período ali que no norte o pessoal gripa mais, para a gente poder fazer uma campanha, para ter aquele financiamento, né. É igual o pessoal, o cara que é assaltado, rouba o seu celular, aí tu fala bem assim, aí o colega fala bem assim, mano, abre o boletim de ocorrência. Aí tu fala, não, eu não vou abrir não, que isso não dá jeito, o pessoal pode não dar jeito agora, mas se digamos que de 100 pessoas assaltadas aí na sua cidade, somente 5 vão abrir um boletim de ocorrência, para o poder público, para a parte de Secretaria de Segurança aí, fica parecendo que na tua cidade não está tendo assalto, porque o que é contado é justamente esses dados, né? Então não tem como abrir um contingente, mandar a secretaria lá de segurança, digamos assim, falar assim, não, bora mandar mais policiais lá para essa cidade, porque tá tendo, nesse período aqui, tá tendo muito assalto. Período de carnaval, foi diagnosticado que nessa cidade tem mais assalto de celulares, então nesse momento a gente vai focar mais a segurança nesse momento aqui, tá entendendo? Então é necessário essa publicidade, é necessário você falar isso para outras pessoas, que por mais que você não vá ter o seu celular de volta, mas aquela denúncia, aquele BO, ele vai ajudar para o futuro, né? Para que o governo possa estabelecer diretrizes, possa se planejar, para que quem sabe lá no futuro tu não possa passar por isso, ou um filho seu, por exemplo. Os valores hoje pagos por procedimentos de vacinas curativos, inspeção sanitária, visita domiciliar, consultas em especialidades médicas básicas, clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia e pequena cirurgia ambulatorial e os procedimentos preventivos de odontologia seriam repassados a todos os municípios habitados na gestão plena do básico, a partir de um valor por pessoa residente em um determinado município. Eu lembro que quando eu fiz a minha cirurgia, chegou um documento do SUS dizendo lá o período que eu fiquei e tal, e quanto é que saiu para os cofres públicos aquela minha cirurgia, né? Eu lembro que parece que foi 5 mil e alguma coisa, né? Então hoje eles têm um jeito, um cálculo aí que diz quanto é que sai cada paciente, cada cirurgia, cada tipo de procedimento para o governo. Desse modo, os municípios teriam condições de articular o conjunto das propostas, programas e estratégias que vêm sendo definidos no nível federal e em vários estados, tomando como referência instrumentos financeiros como a PAB, Piso de Atenção Básica, gerenciais e técnicos operacionais. Vou passar essa parte bem aqui, tá? Bora lá. Uma das formas mais atuais de reorganização do sistema de saúde local é a estratégia de saúde da família. Isso aqui, vocês vão ver muito isso aqui, a questão da saúde da família, que tem como objetivo deslocar o enfoque da assistência hospitalar individualizada para uma assistência coletiva, nos diversos níveis da atenção à saúde. Uma condição básica para o sucesso dessa estratégia é a mudança na política de formação de recursos humanos na área de saúde e outras afins. Enfim, toda a reorientação e os princípios legais estabelecidos na política nacional de saúde no Brasil são instigantes e provocam reflexões tais como o que é desejável e necessário no sistema de saúde de seu município, quais os grandes obstáculos na implantação do SUS e como superá-los. É preciso sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho, de examinar com atenção a vida real, de confrontar nossa observação com nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossas fantasias. Leni, sonhos, acredite neles. Então é isso, pessoal, a gente fecha a nossa disciplina aqui, tá? Mas assistam o outro vídeo aí que eu separei para vocês, tá bom? Obrigado, tchau!